Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou gravando aula 4 do nosso curso de Física 2. Na aula passada eu comecei um assunto, né? Disse para vocês que a gente ia tratar em 4 aulas, né? Então hoje é a nossa segunda aula desse assunto, que é a dilatação térmica. Dilatação térmica, ela pode ser estudada, né? E nós vimos isso na aula 3, de uma forma simplificada, quando interessa para a gente a dilatação de uma única dimensão, né? Nesse estudo de hoje, nós vamos pensar em dilatações que envolvem duas dimensões, né? A chamada dilatação superficial. Essa foto que eu coloquei aqui, ela exemplifica muito bem, então, o que a gente vai estar estudando. Imagina uma situação dessa daqui, uma situação até que comum, né, de se colocar pisos numa superfície, tá vendo? E num dia muito quente, esse piso dilatar, né, a sua superfície, a gente percebe que ele vai dilatar aqui, né, no comprimento e na largura, e vai dilatar, lógico, para cima também, mas isso não vai interferir aqui, mas o comprimento e a largura dilatando, a superfície desse piso dilata, e aí se não tiver um espaço suficiente aqui, olha, tá vendo? Entre os pisos, pode acontecer isso que está acontecendo aqui, de levantar os pisos assim, tá? Uma situação bem, até que comum aí acontecer esse tipo de problema. Vamos lá, pessoal. Dilatação superficial. Dilatação superficial é o nosso cálculo ainda simplificado, né? Não é o real, porque a gente sabe que quando há uma dilatação, acontece a dilatação de todas as dimensões do corpo, né? Mas em situações que envolvem problemas, né, que só vai interessar para a gente duas dimensões, a gente pode fazer um cálculo mais simplificado, que é esse cálculo de dilatação superficial. Olha, imaginem uma superfície de um material, então, que sofre um aquecimento, né? E aí a consequência disso é um aumento na sua área, tá vendo? A área fica maior. Vamos lembrar que isso ocorre lá no interior da matéria, né, que as partículas que estão aqui, elas ganham energia térmica, se agitam mais e acabam, por isso, né, ocupando mais espaço. E aí a gente tem esse aumento da superfície, né? Olha, nossa relação para o cálculo da dilatação superficial, ela é muito parecida com a da aula anterior, da dilatação linear. Vou até colocar aqui em cima a da dilatação linear para vocês perceberem, gente, ó. Então, na aula 3, né, na aula passada, nós vimos que a dilatação linear pode ser calculada fazendo o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a mudança na temperatura do corpo, né? O que muda hoje, então? Ao invés de mudança no comprimento do material, nós vamos pensar em mudança na superfície do material ou na área, né? Poderia estar usando um A aqui também, é a variação da área. Eu estou usando um S, tá? Então, variação da área ou da superfície do material. No lugar de comprimento inicial, estou usando superfície inicial ou área inicial. No lugar do alfa, eu estou usando a segunda letrinha do alfabeto grego, beta, né? E esse beta, ele tem uma relação importante com o alfa. O beta é exatamente o dobro do alfa. Vou até marcar aqui para vocês como observação, né? E o beta é igual a 2 alfa. Bem, então, consequência disso é que a gente não precisa de uma tabela para a dilatação, né, para o coeficiente de dilatação superficial. Normalmente as tabelas que a gente encontra são tabelas de coeficiente de dilatação linear, mas aí basta dobrar o número, né, para que ele vire o coeficiente de dilatação superficial, tá bom? Às vezes no exercício já vai aparecer o beta, e às vezes vai aparecer o alfa, e aí se aparecer o alfa a gente dobra ele para que vire o beta, tá bom? Então, o dobro, né? A gente vai estar trabalhando com duas dimensões, é como se cada dimensão que a gente calcula precisasse de um número alfa, né? Então, agora são duas dimensões, então a gente está usando esse beta que é o dobro. E, por último aqui, a variação da temperatura, a mesma coisa, né? Sempre vai precisar, para que ocorra dilatação, em qualquer dimensão, né? Vai precisar ter uma mudança na temperatura do corpo, ou para mais ou para menos, né? Bem importante perceber que essa
variação ela pode ser positiva ou negativa. Por isso que a gente não escreve aumento da temperatura, a gente escreve variação, para mais ou para menos, né? Se esse número aqui é um número positivo, uma variação para mais, então ocorre uma dilatação, né? Se esse número for negativo, se tiver uma variação para menos, então a gente vai ter uma contração, um processo inverso, mas o cálculo é exatamente o mesmo, tá bom? Vamos para os nossos exemplos. Essa aula está bem curtinha, separei 2 exemplos para a gente poder entender melhor como funciona isso daí. No primeiro exemplo, no exemplo 1, uma placa retangular de alumínio tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Vejam que ele não dá a medida da área inicial, mas ele dá as medidas, né? E a forma da superfície. Então, a partir disso, a gente pode começar calculando aí a área inicial. Vamos fazer isso. Então, antes ainda, né, da letra A, antes de começar a letra A, vamos fazer aqui do lado. Olha. A superfície inicial, né, como é um retângulo, e o retângulo tem lados 10 e 40, então basta fazer 10 vezes 40 aí. Eu tenho 400 centímetros quadrados de área, né? Se fosse um triângulo, teria que fazer base vezes altura por 2. Dependendo do formato, aqui a gente teria que fazer continha diferente, né, para a determinação da área inicial. Mas normalmente a figura é bem simples, a gente não vai ter problema com isso. E a maioria das vezes ainda, a área já é dada, nem dá as medidas assim, ele já dá a área para a gente, tá? Bom, eu tenho a área inicial, então, conhecida. Aí ele fala o seguinte, ó, a temperatura é de 20 graus, né, era a temperatura inicial, e depois ele fala que essa placa é colocada no ambiente onde a temperatura é 50 graus. Então, acontece aqui uma mudança na temperatura. Vamos medir isso já aqui, ó. A variação da temperatura é 50 menos 20, 30 graus. Tudo bem? Lembrando, né, que a gente nunca coloca a final ou a inicial, a gente coloca o quanto muda. Então está mudando 30 graus aqui para mais, né? Se, por exemplo, fosse 50, né, a temperatura do corpo e tivesse abaixado para 20, eu teria que fazer aqui 20 menos 50, isso daria menos 30 de variação, né? E aí eu teria uma contração do material, tá? Bom, tem essas duas informações, tenho também aqui o beta do alumínio, ó, ele está dando aí o beta do alumínio, que é 46, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, que é a unidade de medida, tá bom? Então veja, ó, ele já deu o beta, tá? Se ele tivesse dado o alfa era 23, 10 a menos 6, eu dobraria o valor, né, para 46 para poder fazer a continha, tá bom? Vamos lembrar que essa coisa de dobrar e tal é só o numerinho aqui, a gente não mexe na potência, tá? A potência é só o número de casas que esse número tem, né? Teria, se estivesse escrito na forma extensa, tá bom? A gente não mexe no 10 a menos 6 para dobrar, a gente só dobra ou divide esse número aqui, tá bom? Então, o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 46, 10 a menos 6, porque o alfa dele, né, era 23, 10 a menos 6. Tá bom? Bom, com essas informações, então, já dá para começar a resolver. Eu quero saber a dilatação superficial da placa. Vamos lá. A dilatação superficial é a superfície inicial da placa vezes o beta, que é o coeficiente superficial, e vezes a mudança na temperatura dessa placa. Vamos fazer a continha, então. A área inicial 400, o beta 46, 10 a menos 6, e a mudança na temperatura foi de 30 graus. Como é que a gente faz mesmo isso? Tudo igual ao anterior, a gente multiplica todos os números. 400 vezes 46 vezes 30, e deixa a potência para o final, tá bom? Então, multiplicando tudo isso, eu vou ter 552 mil. Tá? Então, multipliquei todos os números, ficou desse jeito. Falta ainda o 10 a menos 6. Então, agora eu diminuo as 6 casas para tirar essa potência daí. Diminuindo 6 casas nesse número, eu vou ter 0,552. A unidade aí era centímetro quadrado, né? Então, veja, pessoal,
exatamente o mesmo cálculo da aula anterior. A gente multiplica todos os números, mantém a potência e depois tira a potência andando para as casas. É para diminuir 6 casas. Eu imagino que a vírgula está aqui no final e ando 6 casas para a esquerda. Ela chega aqui, coloca um zero na frente, tira esse zero do final aqui que não precisa. Está feito aí. E na letra B, atenção. Na letra B, ele pede a área final dessa placa. Então, se eu tenho o quanto mudou a área e tenho também o quanto tinha essa área, agora eu posso ter a área final fazendo a sua área inicial mais o tantinho que mudou a área, né? Tudo bem? É só pegar os 400 que já tinha, somar nesses 400 esse tantinho que aumentou, que é sempre um valor pequenininho. No caso, então, a área final deve ser de 400,552 centímetros quadrados. Exemplo bem simples, mas é o que vocês vão realmente fazer nos exercícios de vocês também, tá? Esse aqui é o exercício base para a resolução dos de vocês aí, né? Vamos ver mais um, então. Mais um exemplo. Esse aqui envolve algumas coisinhas que são importantes também, transformação de unidade, vamos ver. Uma placa de aço sofre dilatação de 2,4 centímetros quadrados. Isso daqui é a dilatação dela, pessoal. Vamos marcar aqui. Então, é ΔS, 2,4 centímetros quadrados. Percebam que ele está falando de dilatação superficial, porque ele está dando área e não comprimento. Como é que eu sei? Pelo quadradinho aqui, ó. Centímetro quadrado é medida de área. Se fosse só centímetro, seria medida de comprimento, né? Então, eu tenho uma medida de área inicial, de variação da área, né? A placa de aço sofre essa dilatação, tá vendo? Ela mudou esse tantinho aqui. Quando ela é aquecida de 100 graus, aqui também, ó, percebam que essa temperatura não é nem a inicial nem a final, já é o quanto foi aquecida, é a mudança na temperatura. Vou marcar aqui, ó. A variação da temperatura é de 100 graus. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, atenção, ele está dando o coeficiente linear do aço, 1,2, ele está dando alfa, 1,2, 10 a menos 6. Prestem bem atenção nisso, tá? Um erro bastante comum nesse tipo de exercício é a gente não prestar atenção, né? Se é o alfa, se é o beta. Nesse caso é linear, linear é de comprimento só, uma unidade só, 1,2, 10 a menos 6. Mas a partir do alfa eu consigo definir o beta. Por quê? Porque existe uma relação, né? Beta é o dobro do alfa, então eu dobro esse número, ó. 1,2 vai virar 2,4, 10 a menos 6, tá vendo? Então é esse 2,4 que me interessa para resolver esse exercício, porque é um exercício de dilatação superficial, de área, né? Então interessa o beta e não o alfa. Podemos afirmar que a área da placa antes desse aquecimento o que eu quero saber nesse exercício é a área de superfície inicial. Essa é a pergunta do exercício, né? A área antes do aquecimento, então no começo. Vamos colocar esses valores então para resolver o exercício. Olha aqui, ó. A dilatação superficial é área inicial vezes beta vezes variação na temperatura. Mas a dilatação é 2,4. A área inicial eu não sei. O coeficiente de dilatação é 2,4, 10 menos 6. E a mudança na temperatura foi de 100 graus. Vejam, o que eu quero saber nesse exercício é essa área inicial. Preste atenção, porque esse 2,4 está em centímetros quadrados, tá vendo? Então a área inicial deve ser em centímetros quadrados também quando eu terminar o exercício. O que eu vou precisar fazer? Mandar toda essa parte aqui numérica para o outro lado, para deixar o S0 sozinho. Essa parte numérica aqui está multiplicando, ela vai passar dividindo. Tudo bem? Vamos fazer isso então. Então eu vou ter que S0, que ficou sozinho, vai ser igual a 2,4 dividido. 2,4 dividido por tudo isso aqui que vai passar. Eu já vou fazer aqui 2,4 vezes 100. Isso dá 240, mas ainda falta fazer o 10 a menos 6. O
Poderia ter feito também o 10 a menos 6, tanto faz, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a divisão. Não, vamos tirar esse 10 a menos 6 primeiro. Tanto faz, tá? No final daria a mesma coisa, ó. Vamos fazer aqui 240 vezes 10 a menos 6, eu tenho que diminuir 6 casas. Vou diminuir essas 3, olha. E mais 3. Comigo ficaria 0,00024 e 0 aqui no final. Se quiser, se não quiser, não precisa colocar esse 0 do final. Mas é isso, né? 10 a menos 6 diminui 6 casas nesse número. Então, as 3 que ele tem e mais 3. Se eu fizer essa divisão aqui agora, eu vou ter, gente, são 5, 4 casas, eu vou ter 10.000. Isso daqui está medido em centímetros quadrados. 10.000 centímetros quadrados. Essa seria a resposta. Só que se a gente observar aqui, ó, não tem 10.000 aqui. O que tem de diferente no resultado? Os resultados estão medidos em metros quadrados. Então interessa para mim agora pegar essa medidinha que eu achei, transformar em metros quadrados. Não sei se vocês se lembram, né, dessa escalinha de conversão. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso daqui eu costumo trabalhar, né, nas primeiras aulas de mecânica. Então, quem já teve a mecânica na primeira série deve ter visto comigo isso daqui. Turminha que está chegando agora, né, do primeiro, pode ser que não tenha visto comigo, mas, quer dizer, não viu comigo, mas talvez tenha visto no ensino fundamental, em matemática. A gente pode andar com a vírgula para fazer transformações entre essas, né, medidas, mas quando é área, a gente anda aqui, ó, isso aqui é quadrado, e a gente anda de 2 em 2. Então, o que eu preciso agora é pegar esses 100.000, esses 10.000, né, centímetros quadrados, aqui, ó, e chegar aqui no metro quadrado, passar para metro quadrado. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar a vírgula e vou andar 4 casas para a esquerda para virar metro quadrado, tá bom? Quando eu faço isso com esse número aqui, então, olha, a vírgula está aqui no final, 4 casas para a esquerda, ela vem aqui, ó, e fica 1,0 ou 1 metro quadrado. Essa aqui é a resposta, então, que a gente vai procurar aqui na resposta, né, do testinho, tá bom? A resposta correta era a letra D, 1 metro quadrado. Então, esse 1 metro quadrado é a área que tinha essa placa antes do aquecimento. Aí esquentou aí em 100 graus, né? Acabou aumentando esse tantinho aqui, ó, né? 2,4 centímetros quadrados aí. Acabou aumentando bem pouquinho, né? Aumentou. Isso daí que eu queria mostrar para você. Gente, esses são os exemplos, então, para essa aula, né? Talvez vocês tenham que fazer alguma transformação de unidade desse tipo, né? Se alguém tiver dúvida nessa parte de transformação de unidade, aconselho vocês a olharem as aulas de Física 1, né, que estão gravadas também, estão no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha. Né? Eu acho que deixa eu ver, a primeira aula. Eu falo sobre isso na aula 1 de Física 1. Tá? Vocês podem procurar se vocês quiserem para poder entender melhor. E a aula 2 da Física 1 também é uma aula interessante porque eu falo sobre notação científica, mais uma coisa que está sendo usada aqui, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente conversa durante as aulas também, nas correções, né? Então, espero que vocês tenham entendido mais essa aula, né? Que vocês possam fazer tudo direitinho, tá bom? Até a próxima, pessoal!